Irmãos, para o nosso momento de edificação, pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7. Depois de uma pausa, vamos voltar à nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 7, e hoje nós vamos ler do verso 15 ao verso 22. Eclesiastes 7, do 15 ao 22, assim diz o Senhor. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós queremos te louvar e te engrandecer o nome. E neste momento, Senhor, esta tarefa tão maravilhosa de pregar e ouvir a pregação da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas limitações. Socorre-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Esta palavra que acabamos de ler é tua. Somente o Senhor tem a interpretação correta dele para nós. Então pedimos que o Senhor nos ensine pelo teu Santo Espírito neste momento. Dentre os muitos pelos quais já passamos aqui em Eclesiastes, este é um dos textos mais difíceis. E te pedimos então que o Senhor o torne simples, de tal maneira que saiamos daqui alimentados e glorificando o teu nome por tua sabedoria. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Eis a história de 2 personagens muito conhecidos. O primeiro deles é o Senhor Justino. O Senhor Justino tem uma característica muito interessante. Ele está sempre correto, até quando está errado. Sempre correto. Este é o Senhor Justino. Mas também tem outro, o Senhor Sabino. Sabe de tudo, antes mesmo que o mundo fosse criado. Você já encontrou com gente assim? Estas 2 personagens não são pessoas, não dá para dar o nome para elas aqui nesse momento, embora você tenha lembrado de alguns enquanto eu falava brevemente. São personagens. Um sempre está correto e na posição de julgar pessoas, porque os outros sempre estão errados. O outro na posição de oráculo, de sabedoria. Sabe de tudo, todas as matérias, todas as respostas. E por isso, os outros estão sempre errados. São personagens. Mais do que personagens, são perfis de pessoas com as quais nós encontramos todos os dias. Talvez você tenha dito bom dia para uma dessas hoje. Vez por outra, estes 2 perfis se juntam numa pessoa só, numa fusão explosiva. Mas como resolver isso? Porque talvez você seja um deles, ou seja, os 2 juntos e misturados. Como resolver isso? Como se livrar deste desejo por justiça própria? Como se livrar da altivez que coloca todas as outras pessoas como estrado dos pés? Somente com a sabedoria que vem do Senhor. Somente
contemplando a única justiça, que é a justiça do nosso Deus. E o único meio para nós acessarmos a verdadeira justiça e a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Portanto, esse texto nos ensina que o temor do Senhor livra o homem da destruição causada por excessos, e a sabedoria torna o homem poderoso para buscar equilíbrio em ações e palavras. É muito belo ver isso no texto, inspirado pelo Espírito Santo. O temor do Senhor molda o homem com justiça e sabedoria vindas de Deus. Justiça e sabedoria. Mas o único jeito de viver isto corretamente é com temor ao Senhor. Portanto, o tema da mensagem de hoje é este, que hoje veio mais rápido. A melhor forma de viver é com o temor do Senhor. A melhor forma de viver é com o temor do Senhor. Nós vamos ver isso em dois momentos do texto, do verso 15 ao verso 18. A melhor forma de viver é com o temor do Senhor, que modela nossa justiça. O temor do Senhor modela nossa justiça. E a segunda coisa, entre o verso 19 e o verso 22, o temor do Senhor nos guia à verdadeira sabedoria. É por isso que a melhor forma de viver é com o temor do Senhor. Ele modela a nossa justiça e ele nos guia à verdadeira sabedoria. Vamos então aos ensinos deste texto. Você deixa sua Bíblia aberta. Por que que esta mensagem deve alcançar e modificar a nossa vida? Porque nós temos vivido num mundo caído em pecado. Justiça e sabedorias próprias fazem com que o homem viva por caminhos de destruição, em direção contrária aos planos do nosso Criador. Deus dotou os homens com muitos atributos, entre os quais se encontram justiça e sabedoria. Em Deus, estes atributos são perfeitos. Quando ele exerce a justiça, ainda que de maneira punitiva, ele está certo, ele é santo. Mas quando nós exercemos a justiça, muitas vezes podemos estar causando injustiça. O Senhor é totalmente sábio e santo. Nós, às vezes, vivemos como nécios, como tolos. Mas o Senhor contribuiu com a nossa existência, comunicando a nós estes dois atributos, dentre tantos outros. Porém, o pecado transtornou o coração e fez com que tais atributos fossem motivados pelo coração pecaminoso e conduzissem os homens a buscarem a satisfação e a justiça baseados na própria vontade. Você sabe, você é seletivo demais. Eu sou. E tenho que lutar contra esse pecado. E aqui nós não estamos falando de alimentação. Ah, não posso comer isso que eu tenho alergia. Não é isso. Alergia e intolerância, muitas vezes nós temos a pessoas. E não deveríamos ter. Nosso senso de justiça próprio e nossa quantidade de sabedoria própria, baseados na nossa própria vontade, é pervertida, irmãos. E não é baseada, muitas vezes, na sabedoria do Senhor, que é santa. Assim, é possível ver pessoas com um alto senso de justiça próprio destruindo a si mesmos e as pessoas ao seu redor. Ao passo que é perceptível a dinâmica da vida daquelas pessoas que se acham sábias, mas são conduzidas à insensatez. Como resolver isso? Somente com o temor do Senhor, porque ele, em primeiro lugar, modela a nossa justiça. Observa aí o intervalo entre o verso 15 e o verso 18. Porque o texto que nós lemos nos direciona a interpretá-lo a partir de uma observação feita pelo pregador. Quando? Ele diz no verso 15, nos dias da minha vaidade. Porém, longe de ser uma indicação de injustiça na terra, porque uma primeira lida e até algum comentário na internet pode te mostrar isso. Ah, o mundo é desigual. O justo morre e o ímpio persevera.
Só que este, embora seja um assunto das Escrituras, por exemplo, no Salmo 73, não é o assunto de Eclesiastes 7. Observe como Salomão vai entretecer este texto, porque o cerne dele é a conclusão do raciocínio no verso 18. Quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Então, não estamos falando de desigualdade e nem de injustiça porque um morre antes e o outro não. Salomão está nos levando a observar outras coisas. A porção que nós estamos lendo hoje é extremamente equilibrada, irmãos, do ponto de vista literário, da estrutura, do enredo, do ritmo, da prosa. Estão sempre bem harmonizados pelo poder inspirador do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós precisamos considerar aqui é o caminho percorrido pelos justos e pelos perversos. Ambos permanecem até o fim da sua existência naquela condição. Veja de novo o versículo de número 15. O justo perece na sua justiça, e o perverso prolonga os seus dias na perversidade. Ambos, estes dois grupos, vão seguir o seu caminho até o fim. O justo para lá e o perverso para cá. Mas só há uma forma de alcançar o verdadeiro destino. Muito antes disso, é o próprio Deus quem vai nos colocar neste caminho, uma vez que a justiça verdadeira procede dele. E é um assunto que nós vamos lidar daqui a pouco. Mas este caminho será percorrido até o fim. Nos dias da vaidade de Salomão, ele observou isso. Esta coisa que é um vapor, que é a vida. Há um justo que, permanecendo na sua justiça, ou vai morrendo na sua justiça, e há perverso que vai tornando longa a sua caminhada, a extensão dos seus dias, dá a ideia de que ele mesmo é que causa a extensão da perversidade durante os dias da sua vida. Mais ou menos assim, se ele vivesse 15 dias, ele estenderia a sua perversidade por aqueles 15 dias. Ele mancharia todas as paredes. Essa é a ideia. Se ele vivesse 70 anos, em sua perversidade, ele mancharia todas as paredes dos 70 anos com a sua perversidade. Ao passo que o justo vai morrer em sua justiça. Como eu disse, essa é uma avaliação do pregador que não está manchada com tons de injustiça, mas sim na necessidade de nós verificarmos que há dois grupos de pessoas que percorrem o seu caminho até o fim. O perverso e o justo. Ou, na sequência do texto, o justo e o perverso. Falar de justo que morre na sua justiça, vamos nos lembrar de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, verso 13, ele morreu como um justo. E ainda teve os seus bens tomados. Mas nós também temos o seu contraponto de perversidade, que é Jezabel, que morreu como retribuição divina por todos os seus atos de injustiça e perversidade, registrados em 1 Reis, capítulo 18, do verso 19 ao verso 21. São dois grupos muito claros na Escritura, e Jezabel, por onde passou, deixou o rastro de sujeira. Até no dia da sua morte. O texto que registra a morte de Jezabel é muito vívido. Voou sangue para tudo quanto é lado. O justo perecerá na sua justiça, e o perverso vai estender toda a sua existência em perversidade. São dois. E aí vem, assim, dois conselhos muito claros. Verso 16 e verso 17. A primeira coisa, então, está ligada à justiça. Mas a nossa versão em português,
amarrou um pouco o texto de tal forma que parece que é para a gente ser uma água morna. Olha de novo. Não seja nem isso, nem aquilo. Aí o verso 17 também. Ó, não tira os olhos disso aqui, não tira a mão disso aqui. Isso é uma aguinha morna. Mas como o Senhor inspirou Salomão a escrever, não é bem assim. Eu queria propor aqui uma tradução literal. Veja só o que diz o texto. Não sejas, e aqui é um imperativo, tá bom? É uma ordem muito forte numa categoria da língua hebraica que dá a ideia de alguém causar alguma coisa. Isso tem muito claro nesta língua. Na nossa, a gente tem que escrever tudo, né? Se você quiser dar um determinado tipo de ênfase, você tem que escrever cada palavra. Muito, menos, pequeníssimo. Como o Senhor escreveu o Antigo Testamento em hebraico, ali eles têm outra forma de dar as ênfases. Às vezes com repetição e às vezes com a forma com que o verbo, a ação é descrita. E aqui, neste caso, tanto no verso 16 quanto no 17, esta forma de dar a intenção de causar algo aparece. Não se torne grande, nem exageradamente mostre-se a si mesmo sábio, além do que convém. Aqui, Salomão está dizendo não para que você seja morno. Sabe aquela coisa, vai para lá, vai para cá, muda as estações, você muda também. Não é isso. A ideia é, não torne-se justo no sentido de mostrar-se a si mesmo justo e sábio. E aí vem a pergunta retórica: por que você se destruiria dessa maneira? A ideia de ser justo aos próprios olhos, sábio aos próprios olhos diante das pessoas, isso causará a sua e a minha destruição. Lembra? A altivez precede a queda. E os exaltados serão humilhados. Por isso o Senhor nos diz na sua palavra: humilhai-vos poderosamente perante a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A ideia de justiça própria vai trazer destruição para nós. E no verso 17 a mesma coisa. Não torne-se grande, ou não torne-se grandiosamente perverso ou culpado, nem sejas insensato, louco, tolo, porque morrerias fora do teu tempo. O desejo por autojustiça e altivez de se tornar sábio diante dos homens são destrutivos. Lembre-se disso. Igualmente, a perversidade leva à morte. O Senhor Jesus foi enfático ao afirmar que seus discípulos não poderiam agir como os fariseus, que gostam de ser vistos pelos homens. Lembra disso em Mateus 6? Falando sobre oração? Orem no quarto fechado e o Pai que vem em secreto vai recompensar. Não faz como os fariseus, como os hipócritas, como os gentios, que gostam de orar na praça para serem vistos pelos homens. O Senhor também nos exortou a não utilizar a própria justiça para sentenciar pessoas. Não julgueis para que não sejam julgados. Por quê? Porque com a medida que vocês vão julgar, vocês também serão julgados. Só que o Senhor Jesus está no tempo todo, naquele momento, falando sobre o padrão de justiça e de sabedoria, que é do Pai Celeste. É com esta referência que nós vamos emitir juízo. É com esta sabedoria que nós vamos trilhar e até mesmo aconselhar pessoas insensatas. Não como nós queremos, pela nossa própria vontade, pela nossa medida de justiça e de sabedoria. Por isso, a melhor forma de viver é com o temor do Senhor. Veja o versículo 18. Bom é que retenhas, que você se agarre, que você se apodere
disto e também daquilo, no sentido de termos aqui dois objetos que são onde nós depositamos o nosso desejo. Quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Ou uma tradução literal, pois o temor do Senhor conduz a tudo isso, ou a totalidade. E vai nos livrando destas coisas. A única maneira de você se livrar da sua justiça própria e da sua altivez em sua sabedoria é derramar o seu coração e se prostrar diante do Deus justo e sábio e temê-lo. Fora isso, você não conseguirá. Você vai conduzir a sua vida à destruição, à morte, a sua e a de outros. Como nós aprendemos isso com Cristo, Jesus Cristo ensinou a justiça baseada na vontade do Pai Celeste. E nós temos isso reunido por Mateus no Sermão do Monte, do capítulo 5 até o fim do capítulo 7 daquele livro. Sempre nos direcionando à vontade do Pai Celeste. Logo no início ele começa dizendo assim: não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Vai sempre nos direcionando. Ele repetidas vezes dizia: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Cristo nos ensinou a justiça baseada na vontade do Pai. E ele foi declarado justo 2 vezes, pelo menos. Uma por Pilatos. Não vejo injustiça alguma neste homem. E depois, pelo seu companheiro de crucificação, o ladrão que estava ao seu lado, olhou para o outro ladrão e disse: nós estamos aqui com justiça, mas ele não fez nada, não deveria estar aqui. E completou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Cristo Jesus, que precisa ser observado e buscado por nós como a totalidade da justiça, meus irmãos. E baseado no padrão que ele estabeleceu, que é revelar a palavra e o padrão de Cristo, é que nós vamos, vez após vez, sendo modelados à justiça perfeita, aquele atributo de Deus que é santo e pleno nele, mas que em nós ainda precisa ser lapidado pelo poder do Espírito Santo. O melhor jeito de viver, a melhor forma de viver é com o temor do Senhor, que modela a nossa justiça, mas que, em segundo lugar, também nos guia à verdadeira sabedoria. E observe aí o versículo de número 19. Assim como viver com autojustiça é destrutivo, ser sábio aos próprios olhos trará grandes aflições à alma. A sabedoria, diz o verso 19, fortalece-os ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. E a gente já viu isso várias vezes, em vários momentos da história. A entrada da cidade, nesta época do Antigo Testamento, não aqui, nós estamos lendo aqui em Eclesiastes, tinha este marco, a entrada da cidade, as portas da cidade. Ali ficavam os anciãos, os sábios. Muitas pessoas iam tomar conselho com estes mais anciãos. Lembra de Jó? As pessoas iam tomar conselhos com Jó na entrada da cidade. E tantos outros exemplos. Estas pessoas são mais sábias do que muitos poderosos. Vários momentos de guerra em Israel foram solucionados com sabedoria e não com armas. Israel foi livrado muitas vezes de ser passado ao fio da espada por causa da sabedoria. O reino de Israel, sob a tutela de Salomão, foi conhecido por sua sabedoria. Mais do que pela força, pelo seu poder bélico, mas pela sabedoria. E é curioso, porque até falando em sabedoria na resolução de conflitos diante de poderosos,
Nós vemos e conhecemos muito uma função que ainda hoje está em exercício, que é a função do negociador. Em momentos de crise, ele está lá, tentando solucionar, dirimir dúvidas, esclarecer pontos que talvez estejam enrijecendo a resolução daquele problema. O Senhor Jesus chama os seus discípulos não para serem meros negociadores, mas para serem pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, disse o Senhor Jesus Cristo. Note que mais do que 10 poderosos que haja numa cidade, aquele que tem a sabedoria vai ser mais fortalecido. Aqui em Eclesiastes, essa palavra sabedoria aparece exclusivamente nos dando o sentido de um dom recebido de Deus, ao qual o seu povo precisa tomar propriedade disso e utilizar como ferramenta contínua na tomada de decisão, na tomada de ações e na distinção daqueles que não fazem parte do povo do Senhor. Isto que é sabedoria em Eclesiastes. É muito mais amplo. Não é uma questão de conhecimento pura e simplesmente. Mas é uma questão de receber esta sabedoria vinda do Senhor e colocá-la em execução. E ainda tornando-se distintos do restante da humanidade. E nós precisamos desta sabedoria. Veja só por quê no versículo de número 20. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não existe gente santa. Não tem. Não tem. Não tem mesmo. Não existe. É Deus quem faz esta pessoa trilhar por um caminho de justiça e santidade. Por isso que a melhor forma de viver é com o temor do Senhor. Porque nós, de nós mesmos, não conseguiremos prover isso para nós e para os nossos queridos. Não haverá condição, porque não há sequer um homem justo na terra que não peque, que faça o bem. E isso foi lembrado no Salmo e também pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Todos os seus caminhos são pervertidos. Porque foi isso que o pecado fez com o nosso coração. E aí vem o último conselho de Salomão, versos 21 e 22. Não dê ao seu coração todas estas palavras que são ditas, ou também em todas as palavras que falam, que prometem. Porque você vai ouvir muitas vezes pessoas te amaldiçoando. Só que ele completa dizendo, porque você também sabe que você muitas vezes no seu coração, no português não aparece a palavra coração, mas Salomão escreveu o coração. Porque você conhece muitas vezes o teu coração, que tu também amaldiçoas o teu próximo. Quem tem aquela versão King James vai ver esse tipo de tradução. Talvez não em português, mas em inglês certamente. Nós sabemos como nós somos. A gente sabe. A gente se ofende muitíssimo com as coisas que dizem contra nós. Mas ao dar uma resposta, muitas vezes nós estamos amaldiçoando os nossos amaldiçoadores. Isso acontece o tempo todo. Se não, em troca, a gente sempre fala de uma outra pessoa. E aqui não é fofoca, não é a questão de cuidar do coração, de não dar ouvidos a tudo que se diz. Porque a gente sabe que muitas vezes nós também dizemos palavras além da conta. E foi por isso que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos em Mateus 12:36, nós temos esse registro. Porque nós prestaremos contas de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Nós somos exortados
pelo apóstolo Paulo, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquelas que forem usadas exclusivamente para a edificação. E aqui nós temos um grande problema. O apóstolo Paulo também, em Gálatas capítulo 5, vai dar uma exortação sobre o uso da boca. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Muitas vezes nós usamos mal a nossa liberdade. Liberdade que temos um com o outro. Falamos mal e aquelas palavras ferem. E nós nos ofendemos. Mas muitas vezes estamos usando palavras que ferem em direção a outras pessoas também. Preste atenção numa coisa. Você precisa resolver as suas pendências relacionais. É mais cômodo manter uma história sem prover a solução, para utilizá-la tantas vezes quanto for possível para maldizer o irmão. É mais fácil. Pense na casa, na dinâmica da casa. Pediram para você levar o lixo. E aí você não levou. Você falhou. Quem pediu para você levar o lixo vai guardar aquilo no coração. E vai ficar com aquela história. O dia todo. Dizendo, devia ter tirado o lixo. Se você passar por essa pessoa e disser assim, ó, poxa, eu esqueci que eu tinha que fazer uma coisa, dá só um minutinho que eu vou resolver. A pessoa vai falar assim, mas levar o lixo? E aquilo vai. E vai, e vai. E não se resolve aquilo, porque tem alguém, e eu gostei muito dessa expressão que usaram recentemente perto de mim, eu estou me apropriando dela, depois eu vou pagar royalties. Né? Há pessoas que ficam com um saquinho do rancor pendurado na cinta da calça. A gente vai andando. E alguma coisa acontece, pega ali e assim, ó. Lembra disso aqui? É muito mais cômodo usar essas histórias continuamente sem resolvê-las, como pretexto para nós amaldiçoarmos o irmão. E sabe o que faz a gente ter esse tipo de recurso? A sabedoria própria e o senso próprio de justiça. Fui ofendido, preciso ver sangue. Eu preciso sentir um pouco de sangue aqui na minha boca para eu ter a certeza de que aquela pessoa que me feriu também está ferida neste momento. Precisamos nos lembrar de que o Senhor Jesus nos ensinou a amar e servir o nosso próximo. Vejamos algumas passagens bíblicas sobre isso. Eu peço que você abra agora. Provérbios 6, do verso 16 ao 19. E veja se você se lembra de gente assim, ou se você se identifica desta maneira. Verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Altivez, mentira, justiça própria podem levar à destruição. É por isso que a sabedoria torna a gente mais poderoso do que 10 poderosos na cidade. Agora, Provérbios 10. Veja só a sequência. A partir do versículo 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda na integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se.
A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos, na boca deles mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. E por fim, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. O Senhor Jesus é o contraponto desta realidade. Ele é o sábio. Ele é o justo e ele nos ensina sabedoria e justiça e nós precisamos praticá-las. O Senhor divulgou a sabedoria do alto. Ele foi o maior do que Salomão em sabedoria. Foi ele quem confundiu até mesmo os doutores da lei. Lembra do encontro dele com Nicodemos? Ou do Nicodemos com ele? Nicodemos viu o que Jesus falou ali e até chegou a perguntar assim, mas eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? A sabedoria do Senhor Jesus era tão gigantesca e infinita que confundiu até os sábios. É Ele mesmo que nos dá esta sabedoria pelo seu Espírito Santo. A melhor forma de viver é com o temor do Senhor. Então, eu queria considerar duas aplicações para nós. A primeira delas: você não é tão justo quanto parece. Você precisa concluir isso no fim. Você não é tão justo quanto parece. Nós, muitas vezes, aplicamos uma justiça que é farisaica. Todos nós temos pecados que desonram o Senhor. Sem exceção aqui. A maioria deles fica encoberta, mas se as nossas faltas fossem reveladas, escandalizariam muitas pessoas. Na linguagem das redes sociais, nós seríamos cancelados. Ainda assim, assumimos uma postura de juízes daqueles que falham publicamente, desejando muitas vezes sua condenação eterna, sem considerar o que o Senhor é poderoso para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nós muitas vezes nos colocamos na condição de demasiadamente justos. No entanto, o texto nos afirma que somente aqueles que temem ao Senhor passam por isso ilesos. Só esses. Mais ninguém, porque não há quem faça o bem. A Bíblia afirma a necessidade de disciplinar os desobedientes, que permanecem na prática de seu pecado impenitentemente. Paulo escreve aos Tessalonicenses a segunda carta e diz: aqueles que não prestam obediência à nossa palavra precisam ser tirados do meio de vocês. Notem essas pessoas, destaquem elas, porque elas não prestam obediência à palavra. Por outro lado, a Bíblia também enfatiza a graça em acolher os arrependidos. O filho pródigo voltou e foi devolvido ao seu lugar. Embora ele dissesse: se só for tratado como um dos empregados, eu estou no lucro. Mais do que isso, vemos Paulo suplicar por um escravo fugido. Quando Paulo escreve a Filemão, ele diz assim, agora ele é útil para você, para mim e para o reino. Recebe ele de volta. E completa no fim da carta: se ele fez algum mal, eu escrevo de próprio punho, eu pago. Põe na minha conta, mas recebe ele de volta.
Nós precisamos trabalhar com este equilíbrio que só o Senhor Deus dá. Os impenitentes precisam ser levados à justiça de Deus e verificar eles mesmos, pelo poder do Espírito Santo, de que eles estão em falta e precisam se emendar. Ao passo que, neste momento, quando eles se prostram aos pés da cruz e reconhecem o seu pecado, precisam retornar. Lembra o que nós lemos na liturgia? Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Quando eles, na sua angústia, clamaram ao Senhor, o Senhor se fez presente, restaurou a sorte deles, perdoou os seus pecados e os encaminhou. É assim que nós precisamos pensar, porque quem teme o Senhor é guiado pelo Espírito Santo, por veredas de justiça continuamente. Recebe ainda assistência para reconhecer e confessar o pecado, ser perdoado e conceder o perdão em amor. Abra sua Bíblia, está pertinho aí, Provérbios 28. Mas esta dinâmica que nós vamos ler precisa acontecer. E ela só é possível pelo agir do Espírito Santo. Provérbios 28, versos 13 e 14 dizem assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Você pode ser mais justo do que é, a partir do momento em que está ligado pela fé a Cristo Jesus. Tema ao Senhor para desfrutar da justiça dele. Tema ao Senhor para desfrutar da justiça dele. Segunda coisa, você não é tão sábio quanto parece. Lembra? Você não é tão justo quanto parece. Mas você também não é tão sábio quanto parece. Quantas são as vezes nas quais nós pensamos ser sábios em determinadas situações, em que, na verdade, solucionamos com a força do nosso braço? Fizemos tudo errado. Não consultamos o Senhor, saiu ali um resultado, e a gente fala assim: muito bem, pensou bem desta vez. Mas nós estamos neste exato momento resolvendo por nós mesmos. Pense em alguns exemplos. Uma questão entre um casal que é solucionada de forma impositiva por um dos cônjuges. Sempre dá certo. Tá tudo certo. O casamento é harmônico, mas um está sempre morrendo em favor do outro. E isso não é o casamento segundo Deus, de serviço mútuo. Pense em outro caso. Os pais que só conseguem domar seus filhos com barganhas ou com ações exageradamente enérgicas. Não tem obediência, não tem instrução, ou é só na pancada, ou é só no suborno. Mas nós achamos que está tudo bem. Uma situação de trabalho, por exemplo, na qual a vantagem é originada em enganos e mentiras. E aí aquelas festas de fim de ano, né? Queremos louvar aqui o nosso CEO, que conduziu essa companhia, tem conduzido tão bem essa companhia. E aí alguém descobre depois. Se não descobrir, o Senhor vai mostrar. Sonegação fiscal, espionagem industrial, essas coisas todas. São muitas as ocasiões em que o coração pecaminoso nos guia por caminhos enganosos e contrários à vontade do Senhor. É tolice viver pautado pela própria vontade ou pela vontade dos ímpios. Somente o temor do Senhor nos livrará de sermos embaraçados e pecarmos. Você pode ser mais sábio do que é, aprendendo continuamente sobre Cristo, que é manso e humilde de espírito e de coração, para encontrar descanso para a sua alma. Foi isso que ele disse. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim e vocês vão encontrar descanso para a alma. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Revelam prudência a todos os que o praticam, mas os loucos a desprezam. No Salmo 110 e em Provérbios 1. Então, tema ao Senhor para alcançar a verdadeira sabedoria. É só desta forma que você vai viver bem. A melhor forma de viver é com o temor do Senhor, que modela a nossa justiça e nos guia à verdadeira sabedoria. Portanto, tema ao Senhor para desfrutar de sua justiça e tema ao Senhor para alcançar a verdadeira sabedoria. Vamos concluir lendo alguns versos do Salmo 1, Salmo de número 1. Nós vamos ler o verso 1, verso 2 e o verso 6. Vamos ler todos juntos, o 1 e o 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora o 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos mostre o caminho da justiça.